Fala comigo, povo de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o seu trabalho, o seu empreendimento. Eu quero convidar vocês hoje para mais um podcast na mesa de Jesus Tem Cura. E eu convido vocês a sentar conosco nessa mesa hoje, porque nessa mesa hoje vai ter libertação, um tema muito forte. E eu convido você a sentar aqui, sabe por quê? Porque na mesa de Jesus tem cura, tem libertação, tem transformação. E se você não quer sair da mesma maneira que você entrou, sente e deguste dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Está conosco na mesa hoje, Jesus, é claro, e também a pastora Mary. Amém. É um prazer, pastora Mary, te receber aqui no nosso podcast hoje. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Pastora Mary já foi minha pastora, né? Já foi a nossa pastora. É uma honra estar aqui. É um prazer estar conosco aqui. Fica à vontade para apresentar em nome de Jesus. Amém. Ô, glória. O prazer é meu de estar aqui, né? Mais um podcast da pastora Patrícia, o pastor Austin, como ela mesmo disse, ela já foi minha ovelha e eu tenho assim um prazer, né? Eu fiquei muito emocionada por esse convite, né? Eu fico até emocionada. A pastora Priscila também está aqui conosco, né? Sendo aqui espectadora. E a gente fica honrada, né? Quando a gente vê que as ovelhas, elas caminharam, né? E estão melhor que nós. Eu costumo falar que nós, discípulos, as nossas ovelhas têm que estar melhor que nós. Porque se ficar igual, a gente foi péssimo pastor. Então elas têm que estar muito mais na frente que nós. Então quando eu vejo o pastor Rocha, a pastora Patrícia, eu me sinto tão honrada, né? Porque eu falo, meu Deus, coisa mais linda, né? Porque nós somos um corpo. É verdade. Nós somos um corpo. Então, quando a pastora Patrícia me convidou, eu falei, meu Deus, é muita honra. Eu falei para todo mundo, né? Eu falei, meu Deus, vocês têm que assistir, né? Então, assim, eu estou muito honrada pelo esse convite. Eu agradeço o convite a vocês, Patrícia. Glória a Deus. Seja bem-vinda aqui. Um tema muito forte, né, pastor? Um tema muito forte, que nós sabemos que esse tema e vivemos esse tema, né? Vivemos esse tema. E eu sempre falo muito, pastor, que as pessoas às vezes ficam na igreja 20, 30 anos e ainda não são libertas, né? E hoje nós vamos entrar aqui nesse tema muito forte, né? Sobre a libertação, porque é importante, né? Porque eu sempre falo, muitas das vezes, pastora, que às vezes a igreja, o que ela faz? Ela pega a pessoa, né? Coloca uma roupa bonita, pega a pessoa da lama, coloca uma roupa bonita e coloca acima do altar. Né? O que nós devemos fazer? Nós devemos pegar a pessoa da lama, tirar toda a sujeira, fazer o processo de libertação e depois sim deixá-la povoar o altar. Né? Qual é o texto que você trouxe para nós para falar sobre libertação? Eu trouxe um texto, um tema que eu sei que foi esse texto que você se inspirou na sua igreja. Foi. Não foi? Foi. Né? Você me falou e eu fiquei assim emocionada, né? Para realmente assim é a mulher samaritana. E eu falo que esse tema, né, quando eu encontrei com Jesus, né, há 19 anos atrás, e eu estava no hospital, eu tive um encontro com Jesus, depois mais pra frente eu vou fazer um podcast sobre isso, né, e eu tive um encontro com Jesus no hospital quando eu perdi minha filha, né, pra quem não sabe, eu tive uma criança, né, se ela estivesse aqui, ela estaria com 19 anos, e ali eu encontrei com Jesus. Era impossível eu encontrar com Jesus, né, porque as pessoas não iam pregar pra mim, né. E eu servia Satanás, igual a gente já falei em vários podcasts, né? Eu tinha pacto com um diabo. E ali eu tive um encontro com Jesus, né? Ali no momento, a gente espera vir pela dor, né? Sim. Foi o meu caso também. E ali Jesus encontrou comigo. Jesus, ele mostrou o tanto que eu era importante. E por isso a minha igreja chama Encontro com Jesus. E por isso esse canal chama Encontro com Jesus, né? Por causa do encontro que eu tive com ele. E esse encontro dessa mulher samaritana, essa palavra, ela verdadeiramente a gente pode trazer para nós, mulheres, né? Para mim, para você, eu posso falar, porque eu sei do seu testemunho, você sabe do meu. E verdadeiramente eu tive esse encontro com Jesus, né? Você também, né, pastora Patrícia? Então, eu acho essa palavra assim, uma palavra muito rica. Apesar se a gente for falar, né, dos encontros que Jesus teve na Bíblia, todos eles, né, trouxe libertação, né? Então, mas eu escolhi esse tema, né, a mulher samaritana, que eu achei um tema muito forte. Uma palavra muito bonita, né? Uma história muito bonita, né? Que Jesus marcou aquele encontro com aquela mulher, né? Ele desviou do caminho que ele estava indo, na verdade. Você acha, pastora, que é diferente? Porque nas outras passagens, quando a gente lê, né, Jesus passava pela cidade, e geralmente as pessoas encontravam com Jesus, né? E aí foi um tema diferente, porque Jesus vai de encontro a ela. Ele fez proposital, né? Ele marcou, ele sabia, ele era Jesus, ele sabia que ela estaria ali naquele poço.
E eu sempre falo que Jesus tem propósito para tudo, né? Ele não passou ali em vão, né? Eu creio que, eu costumo falar que Deus não desperdiça a dor, né? Toda dor tem um propósito, né? Inclusive a dor dela tinha um propósito muito grande, porque na verdade, ela, através dela, quantos que foram convertidos? Porque aquela mulher foi uma grande pregadora da palavra do Senhor. Verdade. Né? E ele marcou, eu creio, ele marcou esse encontro com essa mulher. Ele desviou o caminho, né? E foi ao encontro, né, dessa mulher. E é tão maravilhoso que ele fala na passagem assim, é necessário que eu passe por Samaria. E assim, esse pedaço ele me chamou muita atenção. Verdade. Porque foi o primeiro encontro que eu tive com a Bíblia, né? Foi essa passagem da mulher samaritana. Isso. Né? E eu acho maravilhoso que Jesus fala isso. Né? Era necessário que eu passasse por lá. Era necessário passar por Samaria. E era necessário por quê? Porque ele sabia que aquela mulher estaria ali. Naquela hora, naquele momento. Porque, na verdade, ela escolhia aquela hora, aquele momento, por vergonha. Porque ela não queria estar ali pegando aquela água junto das demais. Porque ela se sentia envergonhada. Né? Então, ali, naquele momento que ela escolheu para ir lá pegar aquela água, né? E Jesus sabia que naquele momento ela estaria ali, Jesus marcou o encontro por quê? Porque ele queria curá-la. Né? Eu acho tão lindo, pastora, que é uma libertação diferente. Sim. É uma libertação sobre sentimentos. Sim. Né? Que muitas das vezes as pessoas acham que libertação é sobre expulsar demônio, é só sobre expulsar demônios quando as pessoas estão demoniadas. Libertação não é só isso. E ali né? Jesus, na verdade, ela sofreu uma libertação de uma dependência emocional, porque ela buscava nos homens, né, o que ela só achou em Jesus. Né? Por isso que ele falou com ela, aquele que beber, né, da minha água, né, dessa água, não sentirá mais sede. Né? Então aquela libertação ali, na verdade, trazendo para os dias de hoje, era também uma dependência emocional que ela tinha, né, de ter um companheiro. E quando ele fala, né, a Bíblia ele fala bem assim, vou ler aqui, vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu. Ele não quis humilhar aquela mulher, ele quis curar aquela mulher. Né? Ela reconheceu que ele era profeta naquele momento, né? E ele não quis humilhá-la, né? Ele quis curar, porque na verdade ela tinha as feridas delas, né? As feridas da alma. As feridas da alma. A gente não sabe ali o que levou aquela mulher, né? A Bíblia não fala a ter esses 5 maridos, né? Mas a gente sabe que ela era uma dependente emocional. Sabe o que eu acho, pastor? Outro dia eu perguntei de uma pessoa, né? Até falei sobre isso para uma pessoa, e falei para ela assim, se essa mulher samaritana passasse por as igrejas, né, do Brasil, do mundo, né? Eu acho que as igrejas julgavam essa pessoa, a mulher samaritana. Sim. Né? Eu creio que ela não ia ser bem recebida dentro da igreja. Mas é por isso que ela ia pegar água naquela hora, naquele momento, para não ter que ver ninguém, porque ela era uma mulher julgada. Então, se a gente for ver, eu acho interessante que a Bíblia ela é maravilhosa. Eu vou pular um pouco da mulher samaritana para a mulher do fluxo de sangue. Né? A gente pode falar dela porque ela também tinha um fluxo de sangue e não curava. Imagina aquela época, ela gastou todo o dinheiro, quanto que aquela mulher sofria. Né? Então é o que você falou, né? Quantas mulheres do fluxo de sangue, quantas mulheres samaritanas, né, tem hoje? Eu posso dar o meu testemunho que eu fui uma mulher samaritana, né? E durante muito tempo, e às vezes eu me coloco até nos dias de hoje, eu me vejo como ela, né? Tendo um julgamento na minha vida, né? E Deus ele escolhe as coisas improváveis no mundo. Né? E ele usa quem ele quer. Né? Como Deus poderia escolher uma Lucy para pregar a palavra, uma pastora Patrícia para pregar a palavra, um pastor Washington para pregar a palavra, né? Uma pastora Priscila para pregar a palavra, estou falando assim porque a gente conhece a nossa vida, assim, né? Mas eu sou a improvável da improvável, né? Que realmente eu tinha uma vida como uma mulher samaritana. Vim de relacionamentos destruídos, né? Tentando acertar, eu não tenho nenhum preconceito de eu falar da minha própria vida, né? Mas eu só encontrei em Jesus aquilo que a gente procura muitas das vezes no mundo e no outra pessoa, né? E a gente não vai achar, pastor. Isso. Né? O importante é nós frisarmos aqui esse dia, né?
nós estamos aqui, nós não vamos achar esse amor em outras pessoas. Sim. Essa água só pode vir de Deus, Só. de mais ninguém. Só. E as pessoas precisam entender isso. Se elas entendessem isso, pastora, eu acho que elas seriam menos dependentes emocionais. Para a gente viver as maravilhas de Deus, eu costumo falar que a gente tem que ser curada, né? As maravilhas de Deus, a promessa de Deus, para a gente ser vivida, a gente precisa ser curado, né? A gente precisa ser curado nos nossos traumas, né? Então, eu vejo assim que, né, pegando da mulher samaritana e outras mulheres que a gente vê na Bíblia, né? Quantas mulheres, Débora, que estavam na frente, né? Eu aprecio muitas mulheres da Bíblia que a gente vê, Esther, como ela foi usada. Então, eu creio que cada uma delas teve uma história, né? Cada uma delas viveu um tipo de opressão daquela época, que as mulheres naquela época, elas eram totalmente, né, submissas, não podiam estar na frente de nenhuma obra, né? E você vê que, né, como que Deus usou aquelas mulheres, né? Cada uma delas teve um papel muito importante. Esther, praticamente, ela libertou o povo dela, né? Ela fez com que todo o povo, invocou que todo o povo dela jejuasse, que ela entraria ali na presença do rei, né? E graças à petição dela. Então, se a gente for olhar para toda a Bíblia, né? Cada mulher com as suas dores, Ana, né? Mãe do profeta Samuel, ela tinha as suas dores também na época, né? Então, eu vejo assim, hoje, muitas mulheres estão aí feridas de relacionamentos, né? Feridas de casamentos frustrados, relacionamentos frustrados. Por quê? Porque elas não buscam em Deus aquilo, né? Só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Porque nem filho, nem marido, nem os pais, ninguém dá aquilo que só Jesus pode dar. E eu falo, pastor, ali quando Jesus oferece para ela fonte de água viva, né? Ali ela até achou que era água mesmo, água de verdade, né? Água palpável, igual está nessa xícara aqui. Verdade. Né? Mas essa água que Jesus oferecia para ela ali é a cura. E muitas das vezes Jesus ele oferece essa cura para nós. Só que as pessoas hoje, elas entram para a igreja com as suas dores e elas saem com as suas dores. E muitas das vezes, quando elas são indagadas, né, com essas dores, muitas das vezes ela não quer escutar sobre essas dores. É porque curar dói. Curar dói. A palavra de Deus ela é bem clara, eu costumo falar, né, quando eu prego, quando eu vou me apacentar, que para curar, você tem que, às vezes, trancar a ferida. Você tem que abrir a ferida, né? Você tem que limpar a ferida para depois deixá-la. Então, curar dói, mas a gente não quer permanecer na dor, né? Então, é aquilo. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Isso serve para nós que estamos feridas, mulheres. Porque a partir do momento que você se abre e fala da sua dor, Jesus vem, nos perdoa e Ele vem curar. A casa para ser arrumada, ela precisa ser levantada para cima. E ali também na palavra, em Mateus, ali no capítulo 12, versículo 43, né? A Bíblia vai dizer, pastora, que quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando do repouso. Porém, não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que aquele. E entrando, habita ali, e o último estado da pessoa, naquele homem estava, né, se torna pior. Por quê? E assim também acontece no dia de hoje. Por quê? Porque não são curadas. As pessoas passam pelas igrejas, né? Muitas das vezes ela acha que nós pastores estamos ali pegando o pé, ou não, a pastora está muito exigente, a pastora está... Não, a gente precisa estar ali, né? Falando com essas ovelhas, apacentando elas, explicando. Eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, numa dependência emocional tão grande de ter um parceiro, eu costumo falar, você jamais será feliz, jamais, sem ser curada. Você precisa ser feliz sozinha. Você precisa ter a sua felicidade. Eu sou feliz só. Não que eu não queira uma pessoa. Mas primeiro você tem que achar a felicidade em Deus. Você tem que estar bem, né? E você tem que saber viver só para a hora que vier a outra pessoa, somar. Né? E se tornar um. Porque problemas todos nós temos. É verdade. Mas a gente vê nós vemos hoje pessoas que elas não passam pelas igrejas e saem cada dia mais, né? Porque muitas das vezes elas não querem ser confrontadas, né? Tem pessoas que carregam a falta de perdão, por exemplo,
é uma da libertação mais importante que é necessário. Você não pode carregar esse peso, esse fardo, você Ou muito isso, sempre o outro. né? Então, o que acontece? Quando eu carrego essa falta de perdão, pastor, ali também eu estou sendo o quê? Opressa pelo inimigo. Sim. Ali eu estou sendo o quê? São demônios agindo na minha vida para que não seja liberto, porque o demônio não quer que nós vivemos essa água, essa fonte inesgotável que você oferece. Ele não quer que a gente tome do jeito nenhum essa água, né? E eu creio ali, sabe, quando esse espírito sai, né? Ali fica limpo, gente. E ali, quando aquela casa fica limpa ali, Satanás, o mesmo demônio, são demônios territoriais, né? Ele fala, não, vou voltar para lá. Porque lá está limpo, lá não tem dono, né? Porque não tem Deus. Uma casa que não tem Deus, uma casa vazia. Né? E assim somos nosso coração. Se o seu coração não está povoado por Deus, você então vai ser povoado por Satanás. Sim. Então nós precisamos viver essa libertação. Essa libertação que a mulher samaritana viveu, pastora, para mim é uma das maiores libertações, porque hoje o maior índice de suicídio é por causa da falta também de libertação, porque as pessoas carregam muitas dores do passado, né? Muitas dores porque foram abusadas, porque foram abusadas, porque são pessoas que foram maltratadas, pessoas que foram abandonadas, né? Pessoas que foram rejeitadas. Eu já fui uma pessoa rejeitada, já fui abandonada. Então, ali quando pessoas traídas, né? Pessoas traídas também são pessoas que carregam fardos pesados. Verdade. E precisam de libertação, deixar no altar do Senhor aquilo que ela não pode carregar mais. Porque se a pessoa insistir em carregar esses fardos, pastor, né? Elas vão viver o quê? A mercê de Satanás. Né? E com a tua história, tudo que você viveu desde o seu começo, né? Sua trajetória com Deus, como que foi a sua libertação no começo da sua trajetória? A minha libertação se passou, né? Uma fase que foi muito difícil, porque na verdade a minha trajetória com Deus demorou um pouco, né? Mas quando eu realmente, né, eu agradeço a Deus pelos pastores, né? Da qual, né, me converti, cuidaram de mim. Porque eles falavam exatamente isso, né? Eles me confrontavam, né? Falando, você tem que perdoar, né? Porque eu tinha eu não perdoava o pai, não perdoava a mãe, não perdoava o fulano, ciclano, mas o problema não era o pai e a mãe, o problema sou eu, né? O problema somos nós, porque quando você conhece a palavra, então você tem consciência, não é o outro, é você. Então é você que tem que buscar a libertação. E o primeiro ato é o quê? Perdão. Então, quando você perdoa, na verdade, você está deixando de tomar essa xícara aqui de veneno todo dia. É verdade. Né? E ali, eu comecei um processo, né, de libertação. Eu pedi a Deus, Senhor, não quero mais viver esse fardo, né, esse peso, né, esse fardo. Primeiro, de culpar todo mundo por eu ter essa vida, né, essa vida de tristeza, de dor, né, de muitos traumas, né? Suicídio, tentando suicídio, que eu tentei vários, né? Então, assim, Deus, ele fez uma grande obra, mas porque eu permiti fazer. Eu quis fazer. Chegou um tempo que eu falei assim, Senhor, não importa a forma que o Senhor vai fazer comigo. Se o Senhor vai me desmanchar, se o Senhor vai me quebrar, eu quero ser liberto. Eu quero ser dependente do Senhor. Você tocou numa parte muito importante. Eu quero. Para mim, o processo... Para começar uma libertação, a palavra que você deve dizer, eu quero. Se você falar essa palavra, eu quero, aí Deus já começa, né? Você sabia, pastor, que eu passei pelo processo de libertação sozinho? Sem a ajuda de ninguém. Eu mesmo, né, Deus foi ministrando no meu coração, eu fui me libertando, eu fui ali falando, Deus, eu quero que o Senhor tire as mazelas, eu quero que o Senhor tire as dores. E eu lembro quando Deus me indagou para me perdoar minha mãe, né? E quantas pessoas não passam por essa libertação de não conseguir perdoar a mãe, o pai, né? E muitas das vezes você está aí culpando seu pai, culpando a sua mãe, mas você sabe o que eles viveram? Começa a libertação por aí. Você entender o que o seu pai e a sua mãe passou para você perdoar. Não sabe amar. Não sabe. E ali você entende, pastor, que isso também é um ciclo, é uma maldição hereditária. Sim. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer o que você acabou, né? Eu vivi isso. Quem não foi amado não sabe dar, não sabe amar. Né? E com isso, você vai levando isso para frente. Então, você não recebe amor, você também não sabe amar. E aí você começa a fazer escolhas erradas. Né? Você começa a fazer escolhas erradas. Na verdade, são repetições, né? São repetições. E eu, nesse dia, eu fiz uma oração. Porque o meu pastor virou e falou assim, Luci, eu desisto. Jesus não desiste não, tá? Mas eu desisto de você. Cansei. Meu pastor falou, mas depois ele falou assim, não, Luci,
E eu fiquei olhando, não pastor, não, cansei. Jesus, ele não desiste, ó, faz uma oração aí, porque olha, não tem jeito, né? Você tem que aprender a perdoar, você tem que querer essa cura, porque muitas vezes a gente fala, não, eu já perdoei, não, Jesus vai... Não, Jesus não vai. E aí eu lembro que tinha uma amiga que ela me levou a Cristo e ela me apresentou esses pastores. E ela ficou comigo e eu falei, Jaqueline, o pastor falou isso que o pastor, ele desistiu de mim. Aí eu falei, mas ele falou para mim fazer. Só que era tanta tristeza dentro de mim, porque eu já tinha passado em todas as religiões do planeta Terra, né? Já tinha tentado todos os suicídios, já tinha tentado de tudo, né? Então, eu recebi aquela palavra do pastor, tipo assim, ele acabou, ele bateu, ó, eu tô indo embora, não me liga, eu não vou mais cuidar, mas foi a melhor coisa que ele fez comigo. Porque, na verdade, ele viu que eu estava dependente dele e da pastora. Então, ele depois falou isso comigo, você estava dependente de mim, da minha oração, de tudo que era meu. E não pode. E não pôde. E ali, ela falei, Jaqueline, ajoelhei. Ela, pra quê? Porque eu vou orar. E aí, eu comecei a orar. Eu fui orar, Senhor, me perdoa, meus pecados, Senhor, que o Senhor pode me quebrar, o Senhor pode... Aí ela, para. Aí eu, o que foi? Você tá doida a fazer uma oração dessa? Você sabe o que é ser quebrado por Deus? Você sabe o que é pedir para Deus para te moldar? Então, na verdade, eu não sabia, né? Aí ela disse, tchau pra você, eu não quero fazer parte disso não. E eu continuei. Agora, realmente, pastora, dali pra frente, eu passei por um processo dolorido. Porque aí eu deixei o olheiro moldar, né? E aí esse processo, né, moldar, foi um processo muito dolorido. Sabe o que eu acho, pastora? As pessoas, se elas entendessem, né? Se ela entendesse como o tanto que você vive depois da libertação, todos queriam ser libertos. Porque a mulher samaritana, quando ela recebe ali a cura, quando ela bebe da água, ali, gente, você pode ver que a palavra vai falar que ela sai saltitando. Sim. Falando de Jesus para todo mundo. Sim. Porque essa liberdade que nós vivemos. Essa liberdade que nós vivemos quando nós somos curados. Então, se as pessoas pudessem entender um pouquinho dessa libertação. Porque libertação, gente, ó, é você sair de uma gaiola. É você sair de algo que está prendendo você. Você é feliz onde está, do jeito que você está. É você, assim, ser solto, você ser livre de opressões, porque o demônio deixa no nosso corpo opressões, fardo pesado, corpo pesado, preguiça, cansaço, desânimo, você não vai para frente quando você não é liberto. E as pessoas precisam entender, porque a mulher samaritana teve 5 maridos, mas ela não foi feliz, porque ela estava presa. Presa no sentimento, presa ali no passado, presa às vezes na falta de perdão. E ela ali experimentou de uma água inesgotável que nós precisamos. E é interessante que Deus na minha vida, Ele provou que Ele queria de mim. Porque muitas das vezes eu achava assim, por eu ouvir muitos pastores, né? Que eu lido com muitos pastores, e eu como fui chamada para a frente de uma obra, hoje eu sei que eu fui chamada, né? Porque infelizmente muitos anos eu ouvia, você é uma pastora sozinha, você apacenta, você faz, você não faz. E eu fui ouvindo e assim, recebendo aquela palavra, que era uma maldição na verdade. E Deus provou para mim que Ele me queria a mim. Entendeu? O negócio era comigo. Ele provou para mim que eu não precisava estar com ninguém para ter o meu ministério. Eu não preciso estar ao lado de ninguém, não que eu não queira, né? Uma pessoa, tudo acontece, Deus faz na hora certa, mas Deus provou isso para mim. Glória a Deus. Entendeu? Através da cura. Eu não preciso. O Senhor falou comigo assim, você não precisa de ninguém, você precisa de mim. Porque eu tinha em mente, né, que eu teria que ter um marido, um companheiro, para quê? Para me ter um ministério, para me estar na frente de um ministério, para me estar viajando, né? Quantos nãos quando eu morava aqui, né, no Solar da Serra, quantos convites que eu recebi, Brasil todo, até para fora do Brasil, e eu falava assim, como que eu vou não ter um marido? Não, eu tenho que ter um marido, eu tenho que ter, não que eu acho errado, quero deixar bem claro, tem que ser. A melhor coisa que existe, eu falo, é um casamento. A melhor coisa que existe, além do casamento, é uma família. Não tem maior tesouro que um casamento e uma família. Mas o Senhor provou para mim, na minha vida, né, que Ele era comigo. Talvez, pastora, talvez não, tenho certeza, né, que Deus também queria dar essa cura para você, da dependência, né, sim. Porque você colocava essas pessoas, sim, na frente. Na frente. Você vê como isso? Vejo da forma que você está falando, que Deus quis me curar, isso aí. Glória a Deus. Entendeu? Porque eu achava que eu precisava de alguém para estar ali, para mim. E o que você tem para dizer para as mulheres que estão ouvindo esse podcast,
que de repente está vivendo essa dependência emocional, pessoas que não conseguem mais ser felizes, pessoas frustradas no casamento por causa da dependência emocional, porque tem pessoas dentro do casamento vivendo essa dependência, né? E colocando esse fardo tão pesado na vida do outro, né? Por muitos anos também coloquei esse fardo ali nas costas do meu marido, esperando que ele fizesse outra feliz, coisa, né? Que às vezes não é o outro. Às vezes você fala, não, meu marido é que é culpado. Não é o seu marido que é culpado, é você que é culpada. Porque a gente tem que fazer o nosso papel, né? A gente fazendo o nosso papel, eles vão produzir o papel deles. E eu acho tão interessante isso, pastor, porque eu lembro que quando eu encontrei com Jesus no hospital, inclusive eu estava sozinha, né? Eu não era casada na época, né? A gente só morava junto. E ali todo mundo ficava perguntando, cadê seu marido? Eu falava que eu não tinha marido, gente, mas realmente eu não tinha, né? E ali é tão engraçado que ali por anos eu tinha ódio do meu marido porque eu carregava esse fardo, porque ele não estava ali comigo e eu velei minha filha sozinha ali, né? Eu não tinha nada, não tinha como fazer nada com aquela criança. Aí eles me perguntaram se eu poderia estudar com aquela criança. Aí eu falei assim que poderia levar a criança para estudar, porque na verdade eu não tinha o que fazer com aquela criança, né? E ali por anos eu carreguei esse fardo e um dia eu pedi perdão pro meu marido. Porque um dia Deus me indagou com a verdade. Jesus ele me indagou com a verdade. Jesus falou assim, eu não marquei um encontro com o seu marido. Eu não marquei um encontro com o Washington, eu marquei um encontro com a Patrícia. Então o Washington não tinha que fazer nada lá. Porque eu não marquei o encontro com ele, o encontro era com você. Então ninguém poderia estar lá. E ali quando eu entendi, eu tirei aquele fardo das minhas costas e falei, eu te perdoo, porque você não foi o convidado daquele dia. O convidado era eu. Né? E eu costumo falar, pastor, eu falo isso com muita certeza hoje, para a glória de Deus, né? Que a minha primeira filha, né, que chama também Ana Luísa, né, ela veio para mim. Ela veio como chamado aqui na terra para mim. Mas a minha segunda filha, Ana Luísa, ela veio como chamado também aqui na terra, para o meu marido. Né, que através, né, da vida da Ana Luísa, o Washington converteu. Através do milagre dele, veio o milagre, né, ele viu ali o milagre ali e ele serviu a Jesus através da vida dela. Então as nossas filhas, nossa primeira filha, ela veio com um propósito aqui na terra. Né? E a partir do momento que a gente libera essa cura, pastor, é tão libertador. Se essas pessoas que estivessem vendo esse podcast pudessem entender essa libertação, né, que é necessário nós carregarmos dentro de nós, hoje, né, elas teriam uma vida transformada. Sim. E o que você tem a dizer para essas pessoas que estão 20, 10 anos, da mesma maneira? Eu até quero falar um versículo que Deus me deu, né? Fala assim no Salmo 40, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs um cântico novo na minha boca e um hino ao nosso Deus. Né? Porque foi isso que Deus fez com a minha vida. Durante anos eu achei que eu teria que ter um marido. Não que eu não, né, possa ser feliz e sei que eu vou ser. Mas durante anos eu realmente vivi uma dependência de esperar alguém, porque eu tinha que esperar alguém para me ter minha obra, eu tinha que esperar alguém para viajar, eu tinha que esperar alguém para fazer a obra, eu tinha que esperar alguém, porque os homens tinham que me ver honrada por alguém. Deus falou, eu sou suficiente. Glória a Deus. Né? Deus falou comigo, eu sou suficiente. Então, no ano 2022, né, 23, que eu viajei muito, e ali eu ficava olhando de uma cidade para outra, nos estados, e eu era muito bem recebida em igrejas que os homens prevaleciam, né, aquelas assembleias muito grandes, e eu entrava ali durante aquelas milhares de pessoas e falava, meu Deus, esses homens vão perguntar, cadê o marido? Né? E ali Deus me provou, ele falava assim, eu sou suficiente. Né? Então Deus me curou mesmo. Né? Ele me curou e está curando, porque na verdade eu costumo falar que nós estamos sendo reconstruídos todos os dias. Né? Porque eu costumo falar o seguinte, pastora Patrícia, a gente deixa o diabo, mas o diabo não deixa a gente não. Né? Ele costuma todos os dias vir para bater, para ver se a gente está ali, né? Para ver se a casa está limpa. Então, hoje eu, glória a Deus, porque eu busco essa cura todos os dias. Todos os dias eu busco essa cura. Porque nós somos carentes, né? Então eu falo, Senhor, eis-me aqui, né? Eu aceito o meu chamado, né? Eu perdoei quem eu tinha que perdoar. Sempre eu falo, Senhor, perdoa, pedir perdão a todos aqueles, minha família, minha mãe, todos que eu achava que era culpado, né? Eu falava assim, não, né? Eu preciso perdoar para que o Senhor venha me perdoar, né? E hoje eu vejo assim, como Deus trabalha na minha vida, tá, pastor? Como Deus, eu me vejo, muitas das vezes eu falo assim, como que eu vou fazer esta obra se eu sou uma mulher só?
Antes eu me julgava assim, eu não posso fazer essa obra, eu sou uma mulher sozinha. E Deus falou, não, você é suficiente. Sempre Deus fala isso comigo, você é suficiente. Inclusive, eu comecei a ouvir isso da boca de muitas pessoas. Chegavam e falavam assim, que é isso, pastora? A senhora é uma pessoa maravilhosa, né? A senhora é minha pastora, a senhora... Então, assim, esses dias eu fiquei muito assim, até coloquei no meu Insta, eu cuido de pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Então, assim, eu ouço as pessoas, igual chegou um presente para mim no sábado, que eu estava triste com a situação da perda do luto do meu pai, né? E aquilo eu estou muito sensível ainda, né? E eu não tinha perdido pai, não tinha perdido mãe, tem minha mãe. Então eu me vejo às vezes órfã, faltando mesmo aquela, né? E esse casal ligou e sentiu na minha voz que eu estava assim, né? Porque mesmo eu passando todos os problemas que eu tenho que passar, pastor, eu passei e passo. Mas eu nunca deixei de orar um dia, atender um telefone um dia. Entendeu? Eu posso estar chorando o dia todo, o problema que eu estiver, mas eu lavo meu rosto, entendeu? Levanta a cabeça. Pega a minha Bíblia, as ovelhinhas que Deus me mandou, sabe? É aonde eu visito, vamos embora, né? Muitas das vezes eu acho interessante, porque Deus é tremendo. A gente me vê, né, as pessoas, eu me vejo, pastora, às vezes no telefone ou, né, fazendo uma visita ali, dando uma palavra, mas a palavra está seguindo para mim primeiro, porque a palavra é uma espada de dois gumes, e eu paro assim, eu começo a rir, todo mundo está rindo, senão porque eu estou sendo curada. Entendeu? Eu que estou sendo curada primeiro. Aquela palavra primeiro está vindo para mim. Então eu me curo levando a cura. Vê se pode. Eu me vejo curando todos os dias, levando a palavra que cura. Glória a Deus. É assim que Jesus trabalha na minha vida. E eu creio também na vida de muitas pessoas. Então, também. essas mulheres que hoje têm um potencial maravilhoso, né? Que você se depara, vocês pastores dentro da sua igreja, eu com a minha, a pastora Priscila, né? Hoje a gente sabe que tem muito mais mulheres, muitas mulheres e homens feridos também, né? Então Jesus, ele é a cura, ele é o caminho, a verdade. Eu sempre falo, Jesus só trabalha em cima da verdade. Eu falo, quando eu vou atender uma ovelha, eu vou fazer um atendimento, eu falo, fale a verdade. Porque Deus só trabalha em cima da verdade. Deus só liberta em cima da verdade. Deus só age em cima da verdade. Sabe outra coisa também, pastor? Deus ele só liberta, ele trabalha na vida daqueles que querem. E ali quando eu deparo com a mesa de Jesus, que eu falo que a mesa de Jesus é muito importante, né? E eu lembro de Judas. Judas ele sentou na mesa, ele recebeu, né, a mesma porção que todos receberam ali. Judas ele recebeu. E Judas não foi curado. Né? Aí as pessoas falam assim, mas por que Judas não foi curado, sendo que ele recebeu a mesma porção do que todos? Ele não quis, né? Porque não quis. Né? Se eu não quero, não acontece. Se você não quiser, a libertação não vai acontecer. Ele andando com a luz, ele escolheu a treva. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas que estão, né, ali, tem a oportunidade de ser liberta, tem a oportunidade de ser transformada. Mas a pessoa, primeiramente, o que eu estou falando, pastor, ela tem que usar da verdade. Ela tem que ser verdadeira com ela. Eu costumo falar assim, você não vai falar a verdade para mim. Você tem que falar a verdade para você e para Deus. Para Deus. Então não adianta, porque muitos vêm até nós, pastores, e eu fico olhando, porque a gente já tem experiência, pastor. A gente sabe que a pessoa está ali, né? Se você está falando, aí torce, às vezes fica triste, ou está falando uma mentira, porque a gente sabe, a gente tem experiência, um pouquinho de experiência. Eu falo, olha, você pode estar mentindo para mim, mas para Deus você não está mentindo. E você só vai ser curada a partir do momento que você fala, eu estou errada, né? Eu preciso perdoar, eu quero. Não sou eu. Você está presa na sua prisão, não é eu. E eu acho tão interessante, pastor, que uma vez estava atendendo uma pessoa, né, fazendo ali um trabalho de libertação com a pessoa, aí meu marido estava na mesa e essa pessoa virava o olho, né? Aí meu esposo falou assim, enquanto você falava, essa pessoa virava o olho. São pessoas que não querem. Não querem. Né? E são pessoas que ali, muitas das vezes, estão culpando o pastor. Sim. Estão culpando fulano, culpando a mãe, culpando o pai. Ah, mas eu passei para a igreja tal e eu não fui curado, porque você não quis. É isso que aconteceu comigo. Eu colocava a culpa em todo mundo. Eu me vitimizava, na verdade. Eu me punha como vítima. Enquanto você, né, parar com esse papel de vítima, você não vai ser curado. Tá, você foi vítima, pronto, acabou isso. Agora vamos levantar a cabeça, né? E o que você tem para dizer, pastora, para essas pessoas hoje que estão insistindo de ficar dentro de uma gaiola que elas mesmas fechou, inclusive tá com a chave dentro com elas? O que eu falo para essas pessoas é para, primeiramente, né,
buscar Jesus, porque Ele é o único que cura, Ele é o único que liberta, Ele é o único que salva, né? E o que eu falo para essas pessoas, mulheres, homens, é que verdadeiramente elas tenham esse encontro com Deus e elas queiram esse encontro com Deus. Elas precisam desse encontro, né? Mas primeiramente vocês precisam se perdoarem, porque muitos também não se perdoam. Eu também vivi esse processo. Eu sabia que eu errei, porque na verdade eu vim de um processo de família também, de rejeição, mas na verdade eu errei tentando acertar, mas errei. Eu fui por um caminho que não era para me ter ido, né? Tentando acertar. Então assim, muitas vezes eu me vi culpando também, né? Por que eu fiz isso? Porque então eu falo que não tem como. Você primeiramente, você tem que se perdoar aqueles que você, né, se culpa pela sua, né? Eu passei essa rejeição com meu pai, com a minha mãe, eu fui abusada, e buscar essa cura. Mas para buscar essa cura, você tem que querer. Eu quero ser curado, né? Eu quero ser curado. Eu desejo, eu quero, eu preciso ser curado, né? Ela tem que confessar com a boca, né? A palavra é clara, aquele que confessa alcança misericórdia. Inclusive na cura. Não estou falando só o pecado. Porque, mas eu não... Não. A gente alcança. Eu preciso, Jesus. Eu falei isso com ele nessa oração. Senhor, eu preciso, eu quero ser curada. Eu não quero mais ficar na dependência do pastor, da pastora. Eu preciso desse encontro com o Senhor. Eu preciso que o Senhor me cure. Seja o que for, eu preciso dessa cura. Então, se o Senhor tiver de me moldar, de me quebrar, eu quero a cura. Então, no momento que eu declarei, que eu confessei, o Senhor veio e faz a obra. E muitas das vezes as pessoas não querem passar pelo processo, né? E muitas das vezes, pastora, as pessoas não querem passar pelo momento da poda e da quebra. Aonde mais dói a quebra e a poda. Porque a poda o Senhor vai tirar os ramos, né? Mas eu acho que é pior você passar uma vida no processo de dor. Também acho. Mas as pessoas preferem passar pelo momento de dor do que passar pelo processo da poda e da quebra. O que você tem a dizer para essas pessoas que insistem em querer não passar por esse processo? Que você só vai para o caminho da dor. Você vai continuar nadando na sua dor e não vai chegar em lugar nenhum. Vai beber do próprio veneno. Você vai beber do próprio veneno todos os dias, porque a falta de perdão, você toma o próprio veneno, né? Então você que insiste, né, em ficar nesse processo. Não, eu sou a vítima. Meu pai que é o culpado, minha mãe, meu irmão, meu marido. Não, é você que é culpado. E eu sempre falo que o vitimismo é um dos piores, né? É um demônio. É um demônio. É um demônio. Que ali aprisiona as pessoas do vitimismo. A pessoa lá fica que você é presa, bobo, né? O diabo ele fala assim, não, lá que você é boba. Fizeram isso com você. Eu lembro que o diabo falava comigo, você é uma coitadinha. Nossa, você não viu o que seu pai e sua mãe fez com você, não? Você não viu isso, não? Nossa, eu tenho dó de você. E ali você costuma falar, é verdade. Mas não é verdade? Nossa, você tem um dó de mim. E ali as pessoas, aí o diabo adora isso, porque ali ele alimenta a pessoa com esse sentimento. Pra que você vai perdoar fulano? Fulano é ruim. Fulano, ele te abusou. Fulano, ele te maltratou. Fulano, ele traiu você. Então o diabo, ele joga essas palavras nas pessoas, inclusive já jogaram em mim também essa palavra, né? Satanás já fez isso, né? Só que nós não podemos ouvir a voz de Satanás, nós temos que ouvir a voz de Deus. Qual que é a voz que Deus vai falar pra você? Libera, cura, perdoa, né? Deixa ir, né? As palavras que Deus tem para cura, pastor, é maravilhoso, né? O que Jesus fala para essa mulher é muito lindo. Bebe dessa água, experimenta dessa água e você nunca mais sentirá sede. Você nunca mais carregará esse peso, é isso que ele quis dizer. Sim. Nunca mais você vai carregar essas dores. E Satanás, ele aprisiona as pessoas, né? Principalmente, né, quando a pessoa, né, tenta se matar, quando a pessoa comete suicídio. Você não vale nada, não. Ninguém se importa com você. É assim que eu Essas pensava. palavras que eu ouvi também quando o eu tentei inimigo suicídio. falava na minha cabeça. É isso, acabou pra você. Você não tem mais jeito. Não tem mais jeito, você não vai ser feliz, você não é amada. E ali eu tentei meus vários suicídios, né? Deus foi comigo. Deus realmente tinha me escolhido, porque eu não morri, porque realmente Deus tinha um propósito na minha vida. E eu acho tão lindo, pastor, que uma vez eu fui cuidar de uma pessoa, que ela falava que Satanás falava, toda vez que ela passava numa ponte, a Satanás falava para ela assim, pula daí, você não é importante para ninguém. Você sabia que ninguém se importa com você? Todo mundo está de saco cheio dessas dores, todo mundo está de saco cheio de ouvir você falar que está com crise, que está sofrendo de ansiedade. Então Satanás, ele vai jogar palavras em você para você cometer, porque ele não pode fazer, mas ele pode induzir você a fazer. Então hoje, o que nós queremos falar para vocês hoje sobre esse podcast? Liberte-se, liberta, tira esse peso, tira todo o peso, todo tira. o fardo, né? Tira. Todo o vitimismo,
né? Você não é vítima, você é amada, você é amado do Senhor. Você é importante para Deus, né? Sim. O Senhor te chamou desde quando você estava no ventre da sua mãe. Você é importante para Deus. Então liberta-se, tira esse peso que você carrega, né? Essa maldição que você carrega lá do passado, essas dores que você carrega do passado, né? Tira esse sentimento dentro de você, porque Deus, Ele quer te curar. E na verdade, hoje, né, eu vejo que tudo isso que nós passamos, né, quando eu perdoei minha mãe, fui perdoando as pessoas, né, cheguei perto, olha, eu te perdoo em nome de Jesus, me perdoa também em nome de Jesus, né, como que aquele fardo saiu, aquela sensação horrível, aquele sentimento, né, que a gente tinha de olhar, de ficar aquilo ruminando, a gente se alimentava daquela dor, porque é isso que o inimigo quer, que a gente fica se alimentando daquela dor. Porque na verdade o diabo, ele se alimenta isso com as suas dores. Aí tudo que você, vamos supor, se você vai numa igreja, ou se você está numa festa de família, você vai, qualquer coisa que acontece ali, um irmão não dá a paz do Senhor, já é suficiente para o inimigo usar aquilo ali para vir, né, aquele sentimento de rejeição que o inimigo coloca. Todo mundo me rejeita, ninguém me faz nada, não fui bem-vindo, não foi bem-vindo, não me convidou para nada, não fez isso, não fez aquilo, meu irmão me olhou. Não, quando você é liberto disso aí, quando você liberta essas dores, esse espírito de rejeição que é o do inimigo, acaba tudo isso. A gente fica feliz, né? De ver todo mundo feliz, todos os irmãos falam, meu Deus, eu fico olhando às vezes umas pessoas assim, com tantas picuinhas, com família, com parente, com irmãos da igreja, quando sei que eu falei, gente, quando a gente está bem resolvida, a gente sorri para a felicidade de todo mundo. É verdade. Né? Eu tive uma visita na minha casa de um casal, eles não são de São do Rei, mas eles moram aqui, e eu sofri muito na época, né? Morava até aqui no Sol da Serra, e ela vinha muito na minha casa. Então a gente ria porque eram duas sofredoras, passava muita coisa, e ela chegou lá em casa, foi passar uma noite, né? Tem 2 semanas na minha casa, passaram uma noite lá, saíram quase de manhã, e aí o marido sentou, né? Ele chegou e sentou, e ela muito bem arrumada, mas muito linda. E eu vi que ela estava muito feliz porque ela estava casada com o marido dela. E eu sentei, e ela depois falou assim, que sentiu, falou com ele, que ele falou assim, ela estava se arrumando e falou assim com ele, eu acho que eu não vou assim não, eu acho que eu vou mais simples, porque ela sentiu assim, a pastora tá hoje uma mulher sozinha, né? E ele, não, vai, ele falou, não, se arruma, porque o marido queria que ela viesse, porque ele sabia do sofrimento dela antes e que eu, né? E ela foi arrumada, mas eu vi que ela ficou toda assim, e ele começou a elogiar ela, falar, e ele se expondo quem era o marido, e eu comecei a rir, né? E eu comecei a chorar na hora, e ela ficou assustada. Aí eu falei, olha, eu tô tão feliz de ver a minha amiga feliz, eu tô tão feliz de saber que ela tá vivendo essa vitória, e ela ficou olhando assim, porque assim, eu sei o que eu e ela viveu. Mas a vitória dela é a minha maior vitória. Eu fico muito mais feliz de ver ela sorrindo do que eu sorrir. Entendeu? Porque assim, é muito bom você ver uma pessoa bem. É muito bom você ver, eu ver hoje a pastora Patrícia e o pastor Austin caminhando, ganhando, sabe, filhos para o reino de Deus. Não tendo competição. O reino de Deus, sabe, a coisa mais linda é você sorrir com a vitória do outro. Então eu chorei, ela achando, acho que era a pessoa que assim, né? Não, eu tava chorando, eu falei, aí eu falei, vou dar um abraço, um beijo no seu marido. Abracei, porque eu tô tão feliz de ver minha amiga, ela sofreu muito. E aí eu fui falando, aí ele virou e falou assim, pastora, você é a primeira que eu vejo, que eu vou na casa de todas, que tá tão feliz, que tá tão, né? Assim, fala com essa felicidade, com essa... Eu falei, porque eu tô curada, meu bem. Eu sou bem resolvida. A leveza que a gente leva, né? Não é? E pra terminar, né? Porque o tempo é muito curto, né? E pra terminar, pastor, o que você fala para as pessoas que quer se entregar para Jesus? Eu falo essas pessoas que querem se entregar para Jesus, que se entreguem para Jesus mesmo, né? Que busque essa cura com Jesus. Né? Entra pro teu quarto em secreto, como a Bíblia fala, né? Se ajoelha, porque olha, eu sei que você pode ter a pastora Patrícia, a pastora Priscila, a pastora Mary, o Pedro, o João, os pastores, mas na verdade nós somos auxiliadores. Verdade. Nós levamos ali, a gente está ali com você orando, ensinando a orar, segurando a sua mão, mas se você não quiser, você vai passar anos dentro de uma igreja
saindo de uma igreja, entrando em outra igreja, né? E nada acontecendo. Você tem que querer essa libertação. Então, para você, né, que está aí, que precisa, né, de uma cura, que está vivendo um momento difícil, de uma dependência emocional da esposa, do marido, da mãe, porque tem muitas dependências, né? Então, busca o Senhor, né? Busca Ele, queira essa libertação. É muito melhor você ser moldado, né? E a árvore que dá frutos ela é podada, né? Mas Deus ele é fiel. Se você buscar essa libertação, essa cura, você vai ser liberto e curado. Em nome de Jesus. Ele é o único que pode fazer isso. Glória a Deus. Quero agradecer pela tua presença, Amém, pastora. Né, por esse tema. Agradecer a sua vida. Que Deus venha continuar trabalhando em sua vida. Amém, em nome do Senhor pastora. Jesus. Através de você. Que vem trabalhar em você e através de você para as outras pessoas. Eu tenho certeza que vidas serão curadas através de você, em nome de Jesus. Glória E você, né, comente nesse vídeo, né, dê o seu like, né, inscreve-se no canal, compartilhe, manda para outra pessoa, né, manda para uma pessoa. Tem pessoas aí, gente, que acordou hoje pensando em tirar a vida, né? Verdade. Mande para alguém, né, que está passando pelo processo de depressão, de ansiedade, né, que precisa de ser Pessoas curado. curadas por outras pessoas. Felizes faz outras pessoas felizes. É verdade, pessoas que estão passando pelo processo de perda, né, pastor? Verdade. Né? Que esse vídeo venha chegar para outras pessoas em nome do Senhor Jesus, porque esse podcast é sobre a mesa de Jesus. E na mesa de Jesus tem muita cura. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Amém. Jesus. Abençoe sua casa, sua família, os seus projetos, os seus sonhos. Amém. Glória a Deus, né, pastor? Eu quero agradecer mais uma vez a você, ao pastor Austin, ao seu ministério, Encontro com Amém. Jesus, né? Glória a Deus. E eu creio que muitos outros podcasts, né? Palavras maravilhosas estarão aqui na Glória mesa a com Deus. Jesus. Amém. Eu sou muito grata e me sinto muito honrada em estar aqui com vocês. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor, pela presença. Em nome de Eu Jesus. que agradeço. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.